espaço para o próximo, ou de repente para o próximo, voltar a encostar na 20. Então, para isso também, cara, você tem que estar assim, com a tua leitura afiada, para você não pegar PC, entre aspas, com média meio lateral. Porque não existe, primeiro que não existe PC com média lateral, mas, por exemplo, tem os casos que as médias fazem assim. E aí, muitas vezes, acaba confundindo a galera. A média vem e aí meio que morre. Aí o preço faz o quê? O preço vem, faz isso daqui, quase encosta e sai. Né? Vamos até desenhar aqui, ó. Só que se o preço entrou na 9 e quase saiu, se você entra na compra aqui, onde que você vai deixar o stop? No pé do candle. Claro que dentro da 9 com a 20, para mim não é lugar de colocar stop. Dentro da 9 com a 20. Por que, que não é lugar de colocar stop dentro da 9 com a 20? Porque, cara, é a principal zona de retorno do preço. Então, se você entra nesse cara e deixa o teu stop aqui, cara, você está sujeito, de fato, a tomar uma violinada na cara. Porque no próximo ele pode voltar, estressar a 20 e depois explodir. Então, por isso que, lembrando, lembra da angulação das médias, afastamento, né? O retorno cadenciado até a média. E aí, se ele chegou muito próximo, virou para cima, é um bom candle, vale a pena você pegar. Mas aí não esquece de deixar o stop abaixo um pouco da média de 20 para não correr o risco de ter essa infeliz situação que acontecendo. Porque, cara, vai acontecer. Acontece. Infelizmente acontece, é algo que acontece. Mas cedo ou mais tarde, vai acontecer comigo, com o Matheus, com o Vini, o pessoal da sala, com vocês. É uma coisa comum de acontecer? Não. Né? O mais comum é a gente esperar a confirmação do candle que tocou na 20, sair para fora na 9 e fechar. Mas se ele não encosta, às vezes por 1, 2 ticks, 3 ticks, e vira para cima, a gente pega, cara. Porque é quase um PC. É uma estrutura de PC, só não foi validado porque não encostou na 20. Mas dependendo da velocidade do próximo, explode e a 20 encosta. Porque daí, se você for esperar o próximo fechar, talvez fique caro demais para você entrar daí. Beleza? Bola. Brigadão, André. Se fechar a barriguinha lá, após o como é? Esse aqui tocou chegou perto da média de 20. Nesse cara aqui, Sim. você disse? Não, se Faz fechar uma uma barra barra ignorada, daí é uma outra coisa, né, cara? Porque daí ele não voltou. Se ele fecha uma barra ignorada aqui, por exemplo, ele faz isso daqui, aí o próximo faz isso daqui. Aí aumenta a convicção, né, cara? Porque daí a média que tá assim, ela já sobe de novo. Aí a 9 ancora aqui, ó. Beleza. A 9 faz isso daqui. E aí a 20 retoma o movimento de novo. Beleza? Então é como se fosse um pullbackzinho pós o rompimento da 20 para dar continuidade no movimento. Beleza? Beleza, valeu. Jonatas. Ô, Adriano, nesse exemplo aí desse dia aí, você falou que hoje você não considera mais aquele candlezinho ali mais como um PC, né? Esse primeiro? Isso, onde você fez a Sim. primeira entrada aí. Aí, Isso. no segundo PC ali, no caso, ele não seria o primeiro candle de força do dia fazendo Esse PC? cara aqui? Esse cara aí, aham. É que aqui foi a abertura do Dow Jones. Faltou. A hora que ele fechou, abriu o Dow Jones aqui. Ah, entendi. Ele só rompeu, estressou a 20 ali e já pauleou pra cima ali e foi embora, né? Sim. Foi um trap de continuidade, cara. Por exemplo, hoje eu entraria aqui e seguraria a operação. Entendi. Até poderia ser estopado, mas também olha o tamanho do stop. Você entra para deixar um stop de 500 pontos, não dá, né, cara? Então, mesmo fazendo isso daqui, não vale entrada, nem pelos 5. Aqui os 5 minutos, né? Fez Uhum. isso daqui no gráfico, cara, eu não entro, cara. 480 pontos eu não entro, velho. Para mim é absurdo entrar e deixar um stop de 480 pontos. Não entro. Se esse próximo candle aí, depois dessa barra aí da abertura do Dow Jones aí, ele não deixa sombra, seria um bom sinal também, ô Adriano? Qual? O próximo candle aí, depois do candle de força vendedora, Esse aqui? Ou esse aqui? esse aí mesmo.
Se ele não deixa sombra ali, se ele não deixa sombra para baixo, seria um bom sinal também? Seria um candle de ignição, né? Seria, cara, porque aqui já é a defesa, ele estaria sentado na VWAP e fechando para fora. Seria um inside bar, basicamente, né, entre aspas, de continuidade de movimento. Ancorado pelas médias, ancorado pela VWAP. Só que aqui a gente teve a confirmação ainda da 200, né, que segurou o preço aqui embaixo, ó. Entendi. Tá vendo? Beleza? Então, assim, pessoal, por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Por que eu mostrei para vocês? Só para retratar aquilo que a gente abordou na aula 1, tá? E agora eu quero mostrar um ponto extremamente interessante para vocês, que é o seguinte. Quando uma retração acontece no 61, prestem atenção aqui agora para não bugar a cabeça de vocês, tá? O seguinte, vocês não concordam comigo que, puxando lá para o começo da aula, que se eu trabalhar com pivô de alta, ou se eu trabalhar aqui com o espelhamento, não está certo os dois? Está certo, né? O mercado aqui fez um fundo arredondado e virou para cima. Então é uma recuperação em V. Eu estou trabalhando com pivô porque eu estou usando o gap como referência. Mas nesse caso eu estou usando o espelhamento também como referência. Só que prestem atenção num detalhe aqui. E aqui eu peço que vocês prestem atenção de verdade, tá, pessoal? 61% da retração. Quando ele aciona a continuidade e ativa o pivô, o primeiro alvo da projeção está aqui. Só que se eu trabalho com espelhamento, vou até colorir diferente aqui para vocês verem. Vou pegar aqui um vermelhinho. E vou tirar os indicadores, só para vocês verem. Tá? Percebam o seguinte. Quando a retração é exatamente, não é próximo, não passou, é no 61. Quando a retração vem no 61 e ele aciona a continuidade do movimento, o primeiro alvo da projeção é exatamente o segundo alvo do espelhamento. Mas isso só vai acontecer quando a retração for no 61. Quando a retração for no 61 e acionar a continuidade do pivô, o primeiro alvo da projeção é o segundo alvo do espelhamento. E o segundo alvo da projeção é exatamente o terceiro alvo do espelhamento. Estão vendo, ó? Os níveis? Ô, Adriano, você me explica se a diferença do espelhamento para projeção, ela é de 30 e poucos por cento por nível? Como assim? Porque você falou para mim que se que a diferença do segundo alvo para o primeiro alvo é de 30 e poucos por cento, né? Não, cara, aqui nesse caso só vai acontecer isso quando a retração for no 61. Isso. Não tem outro exemplo que vai acontecer isso com Fibonacci, cara. Porque aqui eu estou trabalhando com pivô e aqui com uma projeção e com espelhamento. Ele só vai cravar níveis exatamente em cima dos outros a partir do momento que a retração for no 61 e tiver continuidade de movimento. Que aí o primeiro nível da projeção, repetindo de novo, né? O primeiro nível da projeção vai ser o segundo nível da onde? Do espelhamento, que é o 100% da caixinha projetada. E o 100% da projeção vai ser no terceiro alvo do espelhamento. Só vai acontecer esse tipo de confluência quando a retração for no 61. Diferente disso, fica próximo, mas não igual. Quando você tiver um espelhamento, então, com uma ativação de pivô, esse espelhamento, se a retração for no 61, você já pode ficar esperto já aqui. Já pode jogar o 100% da caixinha projetada, porque é o primeiro alvo do pivô. Entendi. É quase certeza que tem que fazer uma parcial lá. É, cara, porque assim, ó, o primeiro alvo da projeção tá aqui, ó.
E o primeiro nível da caixinha está aqui, ó. O primeiro nível da caixinha não, né? O primeiro nível do espelhamento está aqui. Só que ele vai passar o espelhamento e vai para o nível que é em comum entre os dois fibros, cara. É verdade. Vou até capturar essa imagem. Fala, Christopher. Tem alguma diferença nessa ferramenta que tem o pezinho de projeção de alvo? Pezinho de projeção é o seguinte, você pega esse fundo, esse topo, e você vai jogar para onde? Para esse fundo aqui? Olha os níveis que ele puxa. Entendi. Você puxa para cá, ele gera o 100% aonde? Lá em cima. Mas e os primeiros níveis de fibra? Vem para onde? Meu primeiro nível do pivô não é isso daqui. Então, por isso que eu não gosto de trabalhar com o pezinho. Eu gosto de trabalhar com uma única ferramenta de fibra, que é o qual? Preço Fibonacci, que é essa aqui, ó. Que é a primeira ferramenta embaixo do texto, né? Tem o texto e tem aqui preço Fibonacci. Ah, Adriano, como que eu faço para colocar essa barrinha aí do lado esquerdo? Porque a minha está do lado da boleta. Clica com o botão direito e coloca aqui, ó, barra de estudo. Ela vem para a esquerda do gráfico, tá? É porque eu sempre vejo assim, alguns colegas meus que operam também usando essa ferramenta, igual às vezes eu acompanho o fechamento do mall, ele usa essa ferramenta, eu não sabia qual que era a diferença. Eu uso sempre essa ferramenta para trabalhar com retração, com projeção e com espelhamento. Outra coisa, eu trabalho com sombras. Sombra é preço. Sombra, pavio, te estopa. Logo, teve ação de players ali. Então, por que as pessoas desconsideram sombra? Por insegurança, por não saber usar. Né? Tá com medinho. Ah, tô com medinho de não pegar meu alvinho. Vou tirar a sombrinha. Meu, a sombra te estopa, cara. A sombra é preço. Né? Porque quando você tá perdendo, a sombra vai lá, te cutuca, te tira do trade. A sombra faz você quebrar tua conta. Agora, para ganhar dinheiro, você não está disposto a usar a sombra também a teu favor? Meu ovo, né, cara? Tem que usar, cara. Tem que usar. Então, esse negócio, esse papinho para mim de, não vou colocar na sombra, vou colocar no preço de abertura, no preço de fechamento. Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Exatamente, Arthur. Sombra crava, cara. Sombra crava fibo, velho. Todo dia eu trabalho fibo com sombra. Todo mundo na sala trabalha com sombra. E a gente crava alvo todo dia. E, cara, qual que é o problema? Nenhum. Aí, normalmente, chega lá os caras, né? Toda vez tem a mentoria lá, os caras chegam, sendo mais conservador, pisando em casca de ovos. Ah, não, Adriano, eu trabalhei sem a sombra aqui, cara, porque eu preferi ser conservador. Não sei o que. Beleza, tranquilo. Mas com o passar do tempo, o cara vai pegando confiança, vai entendendo que funciona. Adriano, Aí ele usa. Oi. nessa primeira figura que o senhor puxou aí, o senhor botou no corpo dela, quando foi a 50 e o azul. Azul? Não, cara. Aqui, ó. Topo, tá. sombra. Tá, desculpa. Não aqui. Tô usando aqui, ó. A da 61, né? O segundo aqui é o primeiro nível. Tá. Verdade. Desculpa. Tá? Aqui, ó. A cabeça do pivô é aqui. Então, o primeiro nível eu puxei para cá. Tá vendo? Ó? Ali, ó. É porque deu bem certinho aí, eu pensava que Sim. tinha. Você já pensou, Adriano, hipócrita, né, cara? Tá falando uma coisa e tá fazendo outra, né, cara? Não. Não, zoeira. Então, assim, pessoal, esse tipo de situação vai acontecer sempre quando a retração for no 61 e ativar a continuidade de movimento, tá? Raras as vezes que vai acontecer isso. Mas quando acontecer, você já sabe. Beleza? Outro ponto que eu quero trazer aqui como exemplo para vocês, que eu acho super interessante mostrar. Ficou zoado o som, Breno. Espera só um pouquinho aí. Melhorou aí? Melhorou. Eu tinha colocado no pescoço aqui o fone, abafou. Vamos lá, deixa eu achar aqui para vocês, só um pouquinho aí.
Tá para trás. Para trás. Aqui. Provavelmente, tá? Não tenho certeza que eu vou falar, mas eu acho que normalmente esses caras que falam, eu não vou trabalhar com sombra, não sei o quê, são caras que trabalham com fibo e às vezes o fibo não crava o alvo, volta e tira o cara do trade. Daí o cara começa a ficar com medo de trabalhar com as extremidades, ele começa a encurtar os fibos com medo de, né, acontecer isso. E uma das coisas que a galera me pergunta, Adriano, por que você sempre trabalha com os últimos topos ou os últimos fundos relevantes e não com a extremidade? Por exemplo, aqui é um detalhe que eu vou passar para vocês, tá? Então observa aqui, ó. O mercado abriu em gap de baixa, tá? Esse dia. Prestem atenção também. O mercado subiu, voltou, deixou um fundo igual. Subiu de novo, voltou para baixo. Se o mercado passar esse fundo aqui, o que o mercado vai ativar, pessoal? Pivô. A grande questão é, da onde que o cara vai puxar o fibo? Da máxima do dia anterior ou do último topo relevante? Normalmente, a galera puxa da onde? Da máxima. Né? E aí o mercado fez o quê? O mercado acionou a venda, né? Acionou a venda. Até houve uma briga aqui, ó. E o mercado deu a entrada de novo. E o cara que trabalha com fibo macro, o que o cara faz? O que o cara faz nesse caso? O cara pega esse topo, esse fundo e projeta, certo? Então, o alvo do cara está aqui embaixo. E aí, ó, o mercado foi lá e deu a entrada. O cara entra no próximo candle, o cara já faz, o preço já faz isso aqui, ó. Ele fala, eita porra, vou ganhar dinheiro pra caralho hoje, né? Já começa a comemorar. Pra caralho, hoje, meu Deus do céu, cara. Caralho, eu vou ganhar muito dinheiro hoje, né? Easy, easy. Muito fácil operar hoje. Né? Deixa o mercadinho aqui. Quantos pontos de alvo? Né? Ele mirou 670 pontos. Só Já que fala que vai fechar o gap, já fala que vai fechar o gap. Exatamente. Só que ele está trabalhando com a extremidade. E aí, quantas e quantas vezes você já não passou por isso? O mercado chega e faz isso aqui, ó. Pum. E volta na tua cara e te estopa, né? Te tira no 0 a 0. Só que, por exemplo, você estava mirando 670 pontos e o mercado chegou a andar 550, 540. E te tirou no zero, ou seja, o mercado chegou a andar 550 pontos para frente, você deixou ele voltar e te estopar no zero. Por quê? Porque você estava mirando lá num alvo de FIBO com um alvo da extremidade. E aí o que o mercado fez? Depois que ele voltou, foi lá e bateu no alvo. Daí você fica puto, né? Você fala, filho da puta, corno, né? Aí ele passa para baixo. Você fala, cara, se ele passar para baixo, o Adriano falou que tem que puxar lá para o segundo alvo. Aí o mercado brigou um pouco, foi lá e passou. Aí você fala, não, agora vai. Puxa o segundo nível para cá e projeta 100% desse pivô, né? Mas não esqueça que você está trabalhando com um macro. Olha lá o que o mercado faz. Não pega no alvo e no outro dia já abriu lá em cima. Então, quantas vezes a galera já passou por isso, cara? Só pelo fato de ir trabalhando com o extremo. Então, quando o mercado ele deixa, de novo, né, galera, uma situação com esse topo e deixou esse topo aqui, ele abriu em gap de baixa, é com esse cara aqui que eu vou trabalhar. Por quê?
prestem atenção. Vou puxar para cá de novo. Se eu trabalho com esse cara aqui, ó, utilizando o último fundo relevante, né, o último topo relevante, e projeto, olha lá o que ia acontecer. Pum, pum, é game, porra, acabou. Adriano, Acabou. Oi. nesse caso não dá pra fazer um espelhamento e no rompimento do fundo? Para trás? Dá? Ah, você está falando aqui, esse espelhamento menor? Isso. Dá também, cara. Você pega aqui, ó, esse topinho, puxa para cá, uma, duas vezes. Pode também. Vai ser um alvo menor, né? O espelhamento sempre vai ser menor, né? Sempre. Mas dá também, sem problema nenhum. Você pega esse rangezinho, né? A caixinha aqui, porque ele ficou bem bonitinho, né? Projeta para baixo. Vale Seria também. mais confiável do que para iniciante, né? Intermediário, assim, Sim. do que você pegar nesse gap. Sim, porque aqui, ó, se eu considero também a caixinha aqui, ó, esse candle aqui foi perfeito pro rompimento, né? Então você pega isso daqui, joga para baixo, daria gain também, né? Adriano, Oi. se ele, por exemplo, em vez de fazer essa sombra aí e ter dado gain aí certinho, se ele, por exemplo, tivesse violado isso daí, fechado abaixo desse último nível de FIBA aí, você mesmo assim manteria tua projeção desse último fundo, desse último topo aí? Mesmo assim você manteria essa Mesmo projeção? assim eu mantenho, só que eu vou trabalhar com próximos níveis através desse topo. Aí, se caso violasse o último nível, passasse do último nível e fosse aquela, igual você explicou agora, aí sim você ia para um macro. Falar, Exatamente. Exatamente. Porque se ele é passou o último nível do topo, do último relevante, significa que daí ele vai estar trabalhando com um cenário mais macro, né? Eu entendi, Só porque que- esses dias aconteceu isso comigo. Ele pegou o último nível, aí eu buguei, sabe? Falei, cara, e agora? Né? Pra onde que eu Sim. vou? Porque acho que a maioria aqui, né? Pra É onde tipo, que nós é tipo quando você vai na C&A, na Renner, os caras perguntam se você quer fazer cartão, você fala que sim, né? Daí, tipo, os caras não sabem da sequência, né? Porque normalmente os caras só tomam mão, né? É isso aí mesmo. Mas Você então, bugou o cérebro. aí você puxa para o macro, então, você depois atingir os 3 níveis, tá? Essa é a lógica. Obrigado. Exatamente. E aqui, ó, por exemplo, pelo fato de você estar trabalhando com o último topo relevante, é muito mais fácil, cara, para executar a tua ordem, porque ele pega, tipo, você queria 670, mas o mercado te deu 520. Porra, é melhor 520 no bolso ou 670 voando? Porra, cara, pelo amor de Deus, né? Aí o mercado voltou, beleza. Aí ele deu a pancada, a hora que ele passou, você pega o segundo nível e puxa para o pé do pivô aqui, ó. Faz o seguinte, ó. Puxa para cá. E aí vamos ver se o mercado pegou. Olha lá, ó. Tá vendo? Quer um zoom? E seu stop já tava ali em cima, já tava bem ali no último pivôzinho ali, né? Então assim, ó. Por isso que eu prefiro trabalhar com os últimos topos e fundos relevantes, tá, galera? Ele acaba sendo, entre aspas, mais conservador do que a extremidade, mas a chance de você ter um gain é muito maior. Por mais que o teu gain seja menor do que se você estivesse trabalhando na extremidade. Só que, mesmo assim, é um puta gain, né, cara? 500 pontos por operação. Tem gente que não consegue fazer 500 pontos na semana, velho. Entende? Agora você pegar 500 pontos por operação, aí a gente já tá num outro patamar, né? Por isso que eu brinco, a galera fica mal acostumada. Depois que aprende a operar da forma correta, o pessoal fica acostumado. O pessoal fala, essa operação aqui vai me dar 300 pontos. Ah, cara, eu não quero. Adriano, pra Oi. pegar 200 eu nem entro. Cara, a gente fala, eu juro mesmo, cara. Claro que a gente brinca, né? Mas a gente fala, cara, esse risco aí que eu vou tomar, pra pegar quanto? 200 pontos, cara? Não vou entrar, cara. Não quero 200 pontos, não. Então, às vezes, cara, claro, isso também servia para mim, né, pessoal? 200 pontos antigamente parecia algo impossível. Meu Deus do céu, cara. Nossa, ó, minha mão tá tremendo porque eu acabei de fazer 200 pontos. Cara, 200 pontos, qualquer entrada merda que a gente faz, a gente consegue pegar.
Mas é qualquer entrada, cara. Qualquer entradinha merda que a gente faz, entrada ruim, dá 200 pontos, cara. Meus 1, 2, 3 na contra. 1, 2, 3 na contra-tendência, cara. Né? Trap. Qualquer operação, cara, vai dar 200 pontinhos, cara. Qualquer operação. Então, você começa a ter essa tranquilidade de entender que as coisas funcionam muito bem, cara. Mas basta você ter o quê? Paciência. Tem que ter paciência para você ser bem recompensado. E vale a pena. Digo para vocês, vale a pena. Fala aí, Nelson. Adriano, esse tempo gráfico tá de 2 ou 5 minutos? 5 minutos, cara. Ah, tá, porque eu achei muito grande o pavio, né? E você tinha projetado, tinha colocado 100% ali e bateu, né? Sim. Rompeu, aí voltou um pouco e arregaçou para baixo. Sim. Tá achado bem grande aqui o pavio. Então não, mas é 5 minutos. Deu um pavio grande, mas beleza. Beleza? Fala aí, Arthur. Deu? Opa, desculpa aí, cara. Termina de falar aí, Nelson. Desculpa aí, cara. É porque não cravou o alvo de 100%, né? Acho que não dava nem tempo de projetar as caixinhas, né? Que foi rápido, acho que esquendo aqui, né? Sim, cara. Então vai direto na fibra mesmo, né? Exatamente. Pode falar aí, Arthur. Não, só você tem como dar uma olhadinha no dia 27 de julho. Não fez algo parecido com isso? 27 de julho? Isso, desse ano agora. Ah, desse ano? Esse. Pô, eu tô no ano passado aqui, cara. Espera então, só um pouquinho. Eu quero passar um exemplo para vocês também aqui, pessoal, que é um exemplo bem interessante de uma confluência que aconteceu. Foi esse dia aqui, ó. Foi o dia que o Bolsonaro falou que estava com Covid, tá? Vamos lá. Esse dia aqui foi bem interessante, tá? Esse dia aqui retrata bastante algumas coisas que a gente busca trabalhar no dia, por quê? Porque esse dia aqui, cara, foi uma aula, assim, em termos de FIBO. Tá? Foi uma aula em termos do cenário intermediário para o micro. Porque o que o mercado fez aqui? Ó? No começo do dia, o mercado abriu em gap de baixa, caiu, estava afastado na média, fez um Wzinho e começou a subir, né? Passou 61 do gap, você fala, opa, peraí, cara, tá estranho, né? Aí o mercado fez esse cara aqui, depois do 61 do gap, você fala, meu Deus do céu, né, cara? Para onde que esse preço vai, cara? E aí, bem na hora, o Bolsonaro abriu a boca lá, falou que estava com Covid. Inclusive, Matheus, essa época aqui eu estava fazendo mentoria com o Jean, cara. Tava fazendo mentoria com o Jean, ó, 7 de julho. O Jean é o aluno, para quem não sabe, o Jean, vocês vão conhecer lá na sala, ele é o aluno mais antigo que eu tenho. Ele fez a mentoria individual comigo. Teve gente que tinha feito antes, óbvio, mas de todo mundo que tinha feito, o Jean foi o único que ficou de fato na sala e está até hoje lá. E aí, cara, olha só o que o mercado tinha feito. Aí o mercado começou a cair. E aí, óbvio, né? O mercado começou a cair. Naturalmente, você pega o topo, pega o fundo e faz um FIBO. E aí, olha lá. Você fala, eita porra. Eu não tenho mais fundo aqui para trabalhar com esse cara aqui. Então, se ele começar a trabalhar aqui para baixo, vai azedar. Só que aí o que aconteceu? Teve defesa. Você fala, ufa, ainda bem que ele voltou, né? Porque senão eu tinha perdido a referência. Só que aí o que ele fez? Pelos 5 minutos não dá para ver. Mas pelo 2 minutos esse dia, ele fez, né? Aqui pelos 5 minutos é óbvio que dá para ver isso, né? Só que no 2 minutos ele estruturou perfeitamente uma bandeirinha e ele deu entrada exatamente aqui, ó, no 2 minutos, tá? Ele deu uma entrada aqui, ó. Nesse dia. Ancoradinho pela média, virou, fez um candlezinho lá de impulsão ou ignição e deu a venda. E aí o que o mercado fez? Passou. Agora eu vou começar a brincadeira aqui com vocês, que é o seguinte. Vocês não concordam que esse FIBO aqui foi descaracterizado? Foi descaracterizado, porque passou aqui o 61, cagou, já era. Esquece esse FIBO aqui.
E agora, dentro de um cenário micro, galera, o que eu tenho? O que acabou de formar aqui para mim? Um pivô de baixa. Exatamente. Acabou de formar um pivô de baixa. E esse pivô de baixa, inclusive, foi numa retração que aconteceu em qual nível? Cinquentinha, tá vendo? Ó? Com troca de polaridade ainda com esse fundo aqui, ó. Tinha esse fundo, esse topo voltou pro 50% e saiu. Só que como ele ativou o pivô de baixa, e isso eu peço que vocês prestem atenção, porque vai acontecer de novo na cara de vocês, e quem não estiver prestando atenção aqui, simplesmente vai ter dificuldade de operar. Uma coisa simples, mas eu peço que vocês prestem atenção. Porque muita gente vive só olhando micro. Tem que olhar um cenário um pouquinho mais macro, né? Não adianta olhar só a árvore, tem que olhar a floresta. Então, como ele ativou a venda, é natural que você pegue esse fundo aqui e simplesmente projete algo. Só que aqui é um ponto interessante, cara. Vou aumentar o zoom aqui. Aqui vai ficar muito grande, cara. Aqui acho que fica legal. Deixa eu ver. Aqui, ó. Melhorou aí? Aqui é um ponto interessante. Deixa eu aumentar esse zoom desse fibo aqui. Aí. Porque se o primeiro alvo do pivô de baixa está aqui, você não concorda que se ele for para o pivô de baixa, ele não vai acionar o espelhamento maior do dia? Né? Tem o espelhamento aqui, ó, tem esse fundo. Se ele vem para o pivô de baixa, ele ativa o espelhamento do dia. Então, você tem que olhar o cenário micro, mas você também tem que estar ligado no quê? No macro, porque se ele passa aqui e aciona o espelhamento, ele vai gerar um alvo muito maior do que isso daqui, cara. Então, o que você tem que fazer também? Vamos fazer um fibo desse espelhamento para baixo, certo? Então, o primeiro nível do espelhamento está aqui. Então, vou marcar aqui, ó, primeiro nível do espelhamento. Vou marcar como vermelho, tá? Vermelho, rosa, fúcsia, foda-se. E esse cara aqui, ó, eu vou trabalhar com uma linha azul, beleza? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, o primeiro nível do pivôzinho está aqui. Só que se ele passa daqui e ele ativa o espelhamento, o primeiro nível do espelhamento está aqui. Só que logo, se o primeiro nível do espelhamento está aqui, ele vai atropelar esse primeiro alvo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar novos níveis de fibo para baixo, como confluência dessa região. Então, se eu pego esse 50 e puxo por pé desse movimento, ele me gera um alvo aonde? Aqui. Então, para mim, a distância entre essa região e essa é a região de confluência que eu busco. É a minha região de interesse. É aqui que eu quero sair. Não é no primeiro do pivô, né? Porque o micro do pivô está aqui. Se ele ativa, ele vem para cá. Porque é confluência de dois níveis diferentes que acionam um movimento de queda. E aí, olha lá. Passou. Beliscou. Arregaçou. Ah, Adriano, mas aí onde que você sai? No primeiro nível dessa região ou no segundo? Cara, para mim, né, eu coloco a ordem no meio dessa região, porque eu sei que vai provavelmente buscar esses dois níveis aqui, né? Um nível maior, que é o macro, e o menor, que é o micro. Aí o mercado faz isso aqui. Começa a voltar. Pegou, passou, brigou, voltou.
fez o pullback exatamente na linha de retorno e recuou de novo. E aí no outro dia, né? Aí já passou essa região e abriu lá para cima. Então, por isso que eu falo, galera, se eu trabalho com um nível micro em confluência com um nível maior, eu não quero saber do que o primeiro nível do micro vai me dar. Eu vou buscar a confluência do macro com o micro. Porque é essa região que interessa para nós, não é o primeiro cenário do espelhamento micro ou do pivô micro. Então, quer dizer, você está com uma mão onde você consegue fazer uma parcial, bate uma parcial aqui, já que você está com medo de carregar a operação, né? É que o cara tem medo de carregar a operação, bate uma parcial no primeiro nível e tenta carregar o resto da operação até a região de interesse. Porque regiões de níveis diferentes, mas que convergem para o mesmo lugar e geram um range muito curto, não foi o exemplo ali do dólar que eu mostrei para vocês, do macro com o intermediário com o micro, que o micro com o intermediário gerava regiões muito próximas como alvo de interesse? É isso daqui que a gente busca. Então, no dia a dia, quando a gente encontra níveis diferentes, mas que convergem para o mesmo lugar, a gente marca a região de Fibo e é ali que a gente busca sair. Principalmente se o micro está alinhado com o macro. Fala aí, Jantas. Ô, Adriano, a minha dúvida é a seguinte. Por que que no outro exemplo lá, você puxou a Fibo do último topo, né, relevante, com o último fundo relevante, e nesse exemplo aqui você puxou a Fibo já desse primeiro fundo do dia com o topo do dia ali, e não do topo do final do dia anterior? Legal tua pergunta. Quando tem um topo, uma queda, se o mercado ultrapassa o nível de 61% dessa retração, e ele volta a quase 100% e depois cai, eu não gosto de trabalhar com o pivô. O pivô, para mim, ele tem que ser trabalhado no máximo no 61,8. Eu, Adriano, trabalho dessa forma. Então, se o pivô veio de uma perna de baixo, subiu, travou no 61, virou para baixo e rompeu, eu posso trabalhar com o pivô de baixa ou trabalho com o espelhamento. Agora, se ele ultrapassa a barreira de 61,8 da retração de queda e sobe quase 100% desse movimento, eu não trabalho com pivô. Aí eu vou trabalhar com apenas o espelhamento, apenas com o espelhamento desse movimento aqui. Mas eu não vou trabalhar com esse pivô maior. Hoje, inclusive, na sala, o pessoal operou lá a queda do índice utilizando essas extremidades. Eu já não trabalhei nesse cenário. Eu tinha mirado apenas aqui. Aí o pessoal falou, Adriano, foi lá no alvo. Eu falei, cara, show de bola. Mas na grande maioria das vezes, assim, que eu vi, o mercado travou antes. Então, por isso que eu prefiro trabalhar com esse cenário aqui. Beleza? Então, se ele trava no 61 e vira para baixo e rompe, eu ainda considero pivô. Passou do 61, eu trabalho com espelhamento. Tá? Então, pessoal, basicamente, a gente sabe que Fibo é um assunto, entre aspas, meio manjado, né? Tem muita coisa aí na internet, enfim. Mas essa é a leitura que eu faço, tá? Utilizando micro, macro, espelhamento, retração e projeção, tá? Não tem segredo. Claro que para quem está começando agora, talvez encontre um pouco de dificuldade ainda no dia a dia, de onde traçar, fundos, topos e tal, mas é para isso que a gente vai estar lá na sala,
para dar esse suporte para quem precisar. Então fique bem tranquilos em relação a isso. Né? Ah, Adriano, mas eu tenho vergonha. Pô, cara, você quer aprender e tem vergonha, cara, desculpa, mas daí fica difícil. Né? Eu posso ajudar quem quer ser ajudado. Se o cara não me ajudar ele, daí é foda. Né? Então, vou estar lá na sala, o pessoal vai estar na sala, e assim, não existe esse negócio. Ah, não vou perguntar porque é uma pergunta boba. Bobo é você ficar com dúvida e perder dinheiro, cara. Não existe pergunta boba. Toda pergunta é válida. E como eu já falei, o pessoal na sala, independente do nível da pessoa, independente do tempo que a pessoa está no mercado, ninguém vai te responder, né, com o nariz empinado, tipo como se você fosse burro por perguntar aquilo. Ninguém vai fazer isso, cara. Né, o Matheus, quando entrou, acho que deveria ter pensado assim. O Vini, quando entrou, deve ter pensado assim. Mas eu falo, todo mundo vai te tratar com igualdade. Por que a gente faz isso? Porque eu criei uma cultura lá dentro, cara, de que quando você ensina, você está aprendendo 2 vezes. Então, acho que um dos maiores prazeres da galera que está ali mais tempo comigo é poder ajudar pessoas que estão começando agora, pessoas que estão entrando, que estão com dúvidas, que querem saber, que querem perguntar, que querem evoluir. Então, ninguém vai te tratar mal, ninguém vai te zoar. Exatamente, todo mundo já passou por isso, cara. Só que a diferença é que às vezes as pessoas vêm de lugares onde você faz uma pergunta e você é apedrejado. Na minha sala não vai acontecer isso, tá? Isso daí eu coloco minha mão no fogo e, cara, eu assim, aposto todas as minhas fichas e tudo que eu tenho que não vai acontecer isso. Então, fiquem bem tranquilos. Tem alguma dúvida, perguntem, tá? Manda ver, Renato. Acho que teve um dia, deve ter mais ou menos uns 15 dias, eu vi você operando bem a abertura do mercado. E se não me engano, estava em um nível de FIBO. Não operei abertura, cara. Isso daí é aula de amanhã que vocês vão entender. Eu mexo no meu preço médio. Quando eu bato parcial, as coisas. Ah, tá. Não, beleza. Não é que eu... foi até numa mentoria que eu fiz, acho que foi da turma de julho, cara. Né? Na aula anterior eu tinha falado ainda pro pessoal lá, eu falava, pessoal, operar abertura de mercado é coisa de cracudo, né, tal. E aí o pessoal internalizou aquilo. E no dia seguinte eu postei os stories, mas eu já tinha batido parcial e o meu preço de entrada tinha mudado. Aí algumas pessoas aqui podem estar falando assim, como assim mudar o preço de entrada? Amanhã eu explico para vocês. E aí o preço de entrada foi basicamente para abertura do primeiro candle do dia. E aí os caras, né, à noite, os caras chegaram e falaram, pô, Adriano, você falou ontem, cara, que você não operava abertura e hoje você bateu no primeiro candle do dia, cara. Eu falei, não, cara, tá maluco, velho? Não foi isso, velho. Então foi só por causa disso. Eu mexi no meu preço médio a partir do momento que eu realizei uma parcial. Mas se o mercado abrir, então, no cenário macro, no nível de FIBO, você não opera na abertura do mercado de jeito nenhum. Você espera. Não posso. Semana passada eu tava xingando os caras lá, cara, porque os caras estavam boletando no primeiro candle do dia. Tem dia que eu gosto de entrar no mercado só para xingar a galera, tá? Tem dia que eu gosto de entrar 8,59, 8,58, por quê? Porque, tipo, os caras estão babando com a mão tremendo, já abre mercado, quero boletar. Então toda a mentoria, cara, tem que entrar mais cedo na primeira semana para dar uma controlada na ansiedade da galera, né? Porque se eu deixar, cara, a galera vai lá e começa a fazer cagada 9h15 e já estão tudo arrebentado. Então, cara, a gente sempre tenta criar a cultura de não fazer nada. Sempre vai ter um ou outro que vai fazer, né, cara? Mas, por exemplo, teve um dia lá que a gente tava com o FIBO traçado, o mercado abriu, simplesmente assim, ó, abriu no 50%. O cara socou venda lá. Não quis nem saber, só socou a venda. Eu falei, cara, pra que fazer isso, cara? Não precisa, cara. O mercado não te deu nenhum sinal técnico. Ele acabou de abrir, cara. Ele simplesmente abriu. Você clicou na venda. E não estava leve. Então você espera ele formar uma estrutura ali, então, no dia. Cara. Exatamente, estrutura, pivôzinho. Antes eu fazia isso. Abria no 50%, no 61%, eu socava a venda. Né? Pelo menos esperava o primeiro candle fechar, né? Esse cara ganhou dinheiro nesse dia, porque saiu dos 50% e veio caindo, cara. O que eu vou falar pro cara? É foda chegar e falar que o cara tá errado quando o cara tá ganhando dinheiro. Mas da mesma forma que deu bom, poderia dar ruim.
Então cara, acaba virando, entendeu? Aposta, gambling, né? Para mim, o mercado financeiro é uma coisa séria, cara. Pelo menos hoje em dia eu trabalho dessa forma e tento trazer o menor nível possível de subjetividade. É claro que a gente opera de uma forma subjetiva em determinados pontos, com consciência, mas assim, no giro louco, cara, é desnecessário fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, né? Fala aí, Nelson. Não, é só botar um plus nessa relação em abertura de mercado, né? Porque eu sempre trabalhei com price action, né? E eu não vou falar falta de ética isso não, mas o que eu aprendi no curso de uma pessoa, o que ele ensinava bateu a leilão perto de uma resistência de suporte, mete compra ou mete venda. Então, eu sempre me ferrava, eu quase me quebrei assim. Era todo tempo, vou fazer o que o cara tá fazendo, tá ganhando dinheiro isso, mas ele pegava os replays e postava as melhores aberturas, né? Ia 500 pontos, 300 pontos, e eu achava que era o cara e sempre me ferrava. Então, eu tô me desintoxicando disso, né? Porque acho que realmente o mercado tem que trabalhar, né? Para desenvolver e entrar nele. Exatamente. Por isso, cara, que eu gosto da ideia de você esperar o mercado andar, esperar o mercado te mostrar uma estrutura, né, seja de alta ou seja de baixa, esperar o alinhamento de média para de fato ver para onde que ele está indo, para você poder pegar e, obviamente, usufruir disso, né, cara? Quando normalmente você opera nessa loucura, nessa ânsia de ter que boletar, ter que fazer dinheiro, só pelo fato de você falar, né, de usar a palavra eu tenho, eu preciso, isso já gera peso, cara. Se gera peso, cara, você já faz as coisas da forma errada. Então, eu prefiro hoje em dia ter a tranquilidade, ter a calma de esperar as estruturas serem formadas para que a gente possa operar. Às vezes, cara, tem dias assim, cara, que de verdade a gente fica mó tempão lá na frente da tela, conversando, jogando conversa fora, se zoando, brincando, porque lá na sala tem bullying pra caralho, tá? A galera lá a gente pega no pé mesmo. Série pega pesado. Quinta série, cara, quando ativa o modo quinta série lá, meu, esquece, mas é óbvio. A gente vai zoar, a gente vai brincar no momento que é pra fazer isso. A hora que a gente estiver falando de mercado, meu, cara, é só coisa de mercado. E eu tesouro mesmo. Se os caras estivessem passando, cara, eu vou chegar e vou dar no meio dos caras. Falar, meu, chega, acabou. Entendeu? Vai estar atrapalhando a galera. Então, assim, não acontece com frequência, óbvio, né? Aconteceu um tempinho atrás, tive que chegar, cortar a galera, né, na hora. Falar, meu, vocês estão atrapalhando, porque, assim, aqui não é sala de zoeira, né? Aqui é sala operacional, onde a gente está aqui com o único intuito do quê? De operar junto, ganhar dinheiro junto, fazer análise, tirar a dúvida da galera. E se vocês não têm dúvida, tudo bem. Mas se você não vai ajudar, não atrapalhe quem está aqui. Então, assim, eu deixo, cara, a galera extremamente à vontade. Tem várias pessoas na sala que eu confio de olhos fechados e deixo a pessoa na sala, porque eu sei que a pessoa vai fazer ali um bom trabalho de acompanhamento, tirar dúvida. Como, por exemplo, vocês vão conhecer o Léo. O Léo mora lá no Canadá, cara. Ele é um dos caras mais engajados em relação aos projetos lá da sala, porque, cara, ele puxa a galera para grupo de estudo, né? Ele é um cara extremamente prestativo. E ele tá lá no Canadá, cara. Opera todo dia com a gente, faz reunião à noite com a galera, tira a dúvida da galera que tá começando. Ajuda demais, cara. Demais, demais, demais. O cara que manja bastante. Tem o Nélio, né? O Matheus tá se expondo bastante agora também. Né? Tem o Jean, tem o Antônio. Cara, tem diversas pessoas, figuras assim que vocês vão conhecer, que normalmente estão dando mais a cara, estão expondo mais, estão analisando, estão perguntando. E espero que isso também aconteça com essa turma, tá, galera? Espero que de fato tenha essa hoje interação. Tem quantas pessoas hoje, mais ou menos? 220 pessoas? 200 e pouquinhas pessoas. Mas assim, ó, parece que tem isso, Matheus? Pela organização? Deixa eu ver Não, aqui. mas parece que tem isso pela organização? Não. Tem muita gente que nem fala às vezes no dia. É bem tranquilo. A galera trabalha bastante por chat, né, cara? Às vezes as pessoas perguntam por chat, tiram as dúvidas pelo chat. Também, né? E eu falo,
Eu falo, eu deixo meu microfone aberto o dia inteiro, né? Então, às vezes a pessoa pergunta pelo chat, eu respondo por voz, né? Às vezes a pessoa abre o microfone e pergunta para mim, eu já respondo para ela. Então a gente sempre trabalha nesse formato, porque tem muita gente que trabalha, né, cara? Que tá lá na sala, que trabalha, às vezes está no escritório, né? Que não pode falar no trabalho, mas está ouvindo a gente. Então, eles digitam ali e é tudo na hora, tá? Não existe esse negócio de, eu falei, o Adriano não vai me responder. Às vezes eu vacilo mesmo de deixar passar, porque, né, às vezes o chat está ali, eu tô olhando o gráfico, às vezes a pergunta passou batida, mas às vezes se a pessoa fala, Adriano, mandei a pergunta aqui, cara, eu vou responder. Então, assim, vocês jamais vão ficar ali na sala com uma dúvida sem ser tirado. Seja por mim ou seja pela galera que está participando e tirando a dúvida, tá? Deixa eu ver aqui. Quem que é de Erechim aí, cara? Eu lembro que tinha alguém de Erechim. Bernardo, você conhece o Jean Nadalete, cara? Não? Tá, é que ele é de Erechim também, cara. Ele é contador, velho. Inclusive, ele é contador da galera lá do X-Traders, tá? Todo mundo que precisa resolver pica aí de DARF, tá com o nome bloqueado na Receita, precisa declarar, todo mundo fala lá com ele, cara. Fala aí, Rodrigo. Cara, essa é até uma parada que eu ia perguntar para você, que eu sei que não está na tua mentoria, mas se você tem uma pessoa para indicar, porque eu não tenho hoje um contador e, assim, provavelmente eu acredito e espero que eu precise, né? Sim, não, cara, com certeza, ele resolve a pica de todo mundo lá, cara. Ele é um cara relativamente novo, né? Mas ele é extremamente prestativo, cara. Ele ajuda a galera, tira a dúvida da galera, faz a declaração para uma porrada de gente, inclusive, não só relacionado a coisas de bolsa, mas às vezes a pessoa tem empresas, né? Até na própria pessoa física, precisa de declarar as coisas, vai lá, fala com ele e ele faz o trabalho, tá? Então, exatamente, Bernardo. É ele mesmo. Deixa eu ver se é ele aqui. O próprio. Fala aí, Decrê. Tá mudo aí, meu. Tá mudo aí, Decrê. Eita, foi mal, não tinha aberto aqui. Tem algum caso assim de alguém que tenha feito a mentoria e que tenha tido uma evolução assim muito massa, que seja interessante você comentar, ou é muito comum assim, o cara já... Cara, tem bastante, velho. Bastante. Um caso assim que para mim é exemplo de um cara que faz o que tem que ser feito e exemplo de disciplina e exemplo de performance é o Gui Oliveira. Tá ligado, né, Matheus? Sim, o Gui é monstro, pô. O cara é fora da curva. O Gui é um cara de 22, 23 anos que ele fez a minha mentoria de novembro. Ele já conseguia tirar lá uns 15, 20 pau do mercado, tá? Adriano, mas ele operava pesado? Cara, ele operava assim, 3 contratinhos de dólar, 5, 6 de índice. Sempre trabalhando com parcial, tal. O cara é extremamente assim, ó, disciplinado, opera extremamente bem, tem uma leitura foda de mercado. E ele já estava conseguindo fazer, me mostrou o relatório, né? Ele me mandou lá no particular, lá ele falou, Adriano, eu já consigo tirar dinheiro do mercado, já faz algum tempo, já estou operando faz um ano, tenho um plano aqui bem definido, mas eu quero aprimorar, obviamente, a minha leitura. E ele fez a minha mentoria em novembro. Em dezembro, ele fez 80k. E quando entrou janeiro, ele manteve a sequência. Então a régua do cara só foi subindo, mas por meritocracia, porque ele é um cara extremamente disciplinado. Então depois que ele entendeu e que ele usou o meu operacional para complementar aquilo que ele já sabia, cara,
para mim, assim, ele é case de sucesso dentro daquilo que eu fiz. Claro, tem várias pessoas, mas uma das pessoas assim, que sempre me vem na cabeça na hora é ele. E depois disso, cara, ele mandou o relatório de performance dele de 1, 2, 3, 4 meses, né? Até na sala lá. E coisa assim de 3 meses ele tava com 200k lá que ele tinha feito, sabe? Só que, claro, ele aumentou a mão dele de forma proporcional, a gente foi trocando ideia, eu falei, Gui, cara, você tá numa sequência muito boa, acho que tá na hora de você dar um passo para frente, né? Tomar, entre aspas, um risco maior para esperar também um retorno maior, desde que esteja dentro do gerenciamento de risco, tá disposto? Tô, cara, bora. Aí ele foi aumentando a mão, devagar, né? Foi obtendo resultados e usando essa gordura foi se alavancando gradativamente. Então, ele estava operando agora nesses últimos tempos com 20, 25 contratos no índice, 10 contratos no dólar, né? E os ganhos que ele tinha, que era 1.000, 2.000, 1.000 e pouquinho por dia, começou a aumentar para ganhos de 2, 3, 4. Né? As perdas também, óbvio, aumentaram, mas era raro os dias que ele perdia. Então é um cara extremamente centrado, disciplinado e, assim, cara, inclusive uma das aulas que eu fiz, que é bônus, eu coloquei ele também junto para dar aula junto comigo, né? Numa aula lá de sábado que a gente fez de price action, para ele também poder passar a visão dele, a leitura dele, enfim. Então ele é um cara que manja muito de índice, manja de dólar, gosta bastante de operar dólar. Então ele, para mim, assim, cara, é o maior exemplo disparado de performance, vamos falar assim. Né? Performance é ele. Agora faz 2 meses que ele está um pouquinho parado, porque ele abriu um novo negócio lá com 2 amigos dele, mas está na sala ainda, né? Agora, acho que foi semana passada, ele deu as caras ali. Agora, a partir do mês que vem, ele volta de novo, né? Ele estava parado, ele ficou basicamente 2 meses aí em imersão junto com essa galera lá, abrindo o negócio da empresa. Mas ele é um cara, inclusive, que eu vou chamar provavelmente para participar de um time meu, assim, sabe, de mentoria, alguma coisa, porque ele é um cara que merece, cara, sabe? É por mérito mesmo. Então, um cara que manja muito. Mas, claro, tem diversas outras pessoas, cara. Toda semana eu tô recebendo feedback. Semana passada, o próprio Matheus, que tá aqui, cara, mandou relatório lá, falando que tinha recuperado todo o prejuízo, todo o saldo dele negativo até hoje, ele tinha recuperado, já estava passando a curva para cima, já, daqui para frente só lucro. Várias pessoas dando feedback, né, que estavam perdendo há 2 anos, fechou o primeiro mês positivo, pessoas pagando DARF, sabe? Pô, cara, é muito gratificante, cara. Se fosse para contar todo mundo, cara, que chega e dá feedback, fala as coisas, pô, ficaria inviável, mas assim, o bom é que você vê que acontece com pessoas que estão do teu lado. Né? E você vê, pô, cara, se o cara consegue, eu também consigo. Entende? Só deixa eu ler aqui. É por isso que eu perguntei. Obrigado, Adriano. Tamo junto. Cara, é que eu não preciso, né, Cristiano? Mas eu posso fazer, cara. Eu posso fazer, cara. Eu não tenho problema nenhum, cara. A grande questão não é o quanto, não é o quanto de dinheiro que você tem, cara. É o conhecimento que você tem para você fazer o teu pouco dinheiro virar muito dinheiro. Não é dinheiro que é determinante. É conhecimento, cara. Deixa eu ver aqui. Não, Roger. Não é, cara. Bom, pessoal, então, acho que é isso, tá? O conteúdo de hoje não é um bicho de 7 cabeças. Muitas pessoas já tinham uma boa noção em relação a FIBO, tá? Vocês têm alguma dúvida para a gente poder finalizar aí? Show de bola, Adriano. Adriano. Tá tranquilo. Oi. Show, pessoal. Só deixar o Júnior, que levantou a mão aí, falar. Ô, Adriano, é só uma dúvida quanto à questão da mentoria mesmo. Assim, quando a gente vai ter aula até sexta, né? Até sexta-feira e depois na outra semana vai acompanhar no mercado, né? Isso. Isso daí vai ter um cronograma de horário, até pra gente poder se programar já para a semana que vem, né? Cara, a sala vai estar liberada para vocês. Eu vou liberar para vocês a sala. Tá na sexta-feira. Então não percam,
porque senão vocês vão ficar de fora e depois vocês vão ficar me enchendo o saco para mandar link para vocês depois, tá? E aí eu vou atrasar de propósito. Então, participem da aula na sexta, fiquem até o final, porque no final da aula que eu vou passar o link ali do Discord, vou mostrar para vocês as configurações, vamos ajustar e como que vai funcionar certinho. A partir de segunda, na parte da manhã, vocês já vão poder entrar na sala, o horário que vocês quiserem, tá? Eu, particularmente falando, como vocês vão estar começando na semana que vem na sala, eu vou fazer questão de entrar ali 9, né? 9 horas ali para estar junto com vocês, mas a partir da primeira, da segunda semana, eu tenho o hábito sempre de entrar 10 horas, tá? Só que o pessoal já está na sala ali antes das 9. É muito legal porque o Léo lá do Canadá, ele normalmente faz um estudo gráfico na parte da manhã, ele compartilha a tela, mostra os principais pontos, tira a dúvida da galera, então é como se fosse basicamente um morning call, né? Ali. Como se fosse uma preparação para o dia. Então, por mais que eu não esteja na sala, inclusive todo dia que eu estou na sala, eu chego, ele está lá falando, eu deixo, obviamente, ele terminar a explicação, a análise junto com a galera, para depois, obviamente, a gente começar a trabalhar. Então, independente, né, de eu estar na sala ou não, se você entrar lá e falar que é novo, o pessoal vai ser super receptivo com você, você vai participar lá também, já começa a interagir, e aí a hora que eu chegar, obviamente, eu vou chegar falando, trocando ideia, dando bom dia pra galera, e aí a gente começa o trabalho, beleza? Normalmente eu fico até um 12:30, 1 hora, às vezes até meio-dia, enfim, aí eu saio para o almoço, depois eu retorno umas 2 mais ou menos, e aí eu fico até às 5, 5:30 com o pessoal. Tu vai atender daí depois no horário da tarde, tu tá ali também. Vou sim, cara. Difícil eu ficar depois das 5, tá? Porque normalmente, assim, eu fecho o gráfico 5 horas, vou pra academia, vou fazer outras coisas, mas até 5 eu fico com o pessoal, com certeza. É pra galera poder se programar também, né? Quem trabalha, assim, né? Sim. Não, show, valeu, isso aí. Beleza? Show, velho. Fala aí, Matheus. Cara, rapidinho, se você tiver uns 2 minutinhos só para apontar de maneira rápida os PCs no gráfico de hoje, tipo, bem rápido mesmo, cara, para não tomar muito seu tempo. Aqui, 21. PC de 5 não teve, né? PC de 5 não teve nenhum. Mas 2 minutos. Teve PC aqui? Foi um belo gatilho? Não. Não foi um belo gatilho. Mas não é um PC? Bateu na 20 e não fechou para fora? Bateu. Aqui, o primeiro não é um PC. Lembra que eu falei para vocês que eu não considero o PC o primeiro candle que sai da inversão das médias móveis? Não significa que ele não deu entrada de compra, porque deu. Mas esse segundo aqui não foi um PC? Foi um PC. Nesse primeiro eu fiquei até com dúvida, porque, por exemplo, ele deixou muito pavio, né, no candle positivo depois desse... E também as médias estavam mais próximas também, né? Sim. Digamos que você não entrou nesse primeiro aqui, tá? Esse segundo aqui deu compra. E foi um PC. Aí foi ancorado na 9, ancorado na 9, ancorado na 9. PC. Foi PC? Não, mas quase, né? Quase encostou na 20. Não foi PC, mas quase. Mas aqui foi. Então, digamos que você tivesse entrado aqui, era um stop de quantos pontos? 150 pontos, vai. Aqui um stop de quantos pontos? 160, mais ou menos. Então, já estão conseguindo perceber o que é um bom PC, né? Normalmente gira em torno disso, cara. Então, por isso que eu falo que quando o PC tem 250, 300 pontos, para mim já é um negócio desconfortável. Porque PC bom é PC que dá stop aí, que vai pagar no mínimo 3-1. Acho que foi o Thiago que falou que tinha entrado com 160 pontos e saiu com 400 e poucos. Não sei se foi o Thiago que falou, mas... então, minimamente o retorno ele vai ser de 3 para cima, cara. Mesma coisa. Se eu tivesse encostado nesse martelo, eu dava compra. Daria compra por PC, né? Não que ele não deu compra, porque ele deu compra. Mas não foi por PC, né? Tá. Aí, aqui foi um PC
que eu considero que não é um bom PC porque ele veio de lado numa região de exaustão, né? Numa região de resistência. Mas também não significa que ele não deu boa, porque o pessoal pegou compra e subiu 200 pontos ainda, né? Aí depois o mercado lateralizou, as médias ficaram flat, teve desalinhamento. Aí aqui o mercado afastou, voltou. Ancorou na 20, voltou e fechou positivo. Ativou um bom gatilho? Não. Recuou? Ativou um bom gatilho? Não. Ativou um bom gatilho? Não. Subiu, virou e fechou negativo. Aqui acionaria a venda. O pessoal da sala pegou. Aqui valeria uma entrada também, né, de venda. E aqui, de fato, confirmou realmente o PC. Então aqui, se você tivesse vendido aqui, aqui valeria aumento de posição, né? Em contrapartida, aqui também gerou uma barrinha ignorada, né? Um trapzinho de continuidade, pequenininho, mas está dentro da média, saiu. Então, entrada também. Aqui, uma barra ignorada, um trap de continuidade também. Então, todos os PCs aqui do dia que basicamente foram formados foram 1, 2, 3, 4, 5 PCs. Adriano, esse 4 aí que tu falou, mostra de novo ele, por favor. Esse aqui? Aproxima, por favor, a imagem. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí é um candle só, né? Mostra ele aí, por favor. Não, esse aqui, ó. Tá. Só esse candle aí, né? Até pela minha regra de coloração, acho que deve ter colorido ali, ó. Tá vendo? Entendi. Ele é aquele PC de um candle só, né? Não, PC de um candle não, cara. Então, aqui que está a minha pergunta, então, rapidinho. No caso, ele encostou na média, né? E aí foi esse segundo candle aí, e aí no terceiro que ele acionou, foi isso? Isso, ó. Ele entrou, travou, saiu. Pode acontecer isso? Não tem que ser o imediato, não? Não, cara, não. Que nem eu falei ontem, ele pode trabalhar o tempo que for dentro da média. Se a média estiver ascendente, afastada, inclinada, ele entrou, saiu com força, é PC. Beleza. Beleza? Fala aí, Nelson. Acho que o Jonathan estava na frente, eu acho. Fala aí, Jonathan. Ô, Adriano, rapidão, uma dúvida. O trap de continuidade e o PC, eles precisam tocar na 20 e virar acima da 9 para se confirmar? Ou somente o PC? Continuidade ou PC? Não, cara, o trap de continuidade ele não precisa encostar na 20, ele pode ser feito só pela 9. Só pela 9, né? Se ele Agora, se o trap de continuidade ancorar na 20 e sair para fora, além de ser trap de continuidade, aí ele se torna um PC também. Entendi. O PC ele só é PC se ele tocar na 20 no gráfico de 2, no caso no gráfico de 2 minutos e ele virar na 9, né? Ou no 5 também, né? Ou em no qualquer 5, gráfico. se ele ancorar na 9 ali também, né? Na 20. Se ele ancorar na 20 no gráfico de 5 e sair para fora da 9. Qualquer tempo gráfico, se ele encostar na 20 e sair para fora da 9, ele se torna um PC. Beleza. Beleza? Fala aí, Nelson. Adriano, eu entrei exatamente onde você entrou, né? Foi às 10h30 naquele candle. Acho que tá lá para 10h30. Aqui. Nesse... Só que eu entrei no outro. Aonde? Não, esse eu logo entrei nesse aí. Eu fiquei na dúvida, meu stop, eu coloquei no pavio do candle preto. Não, cara, nesse caso é um trap de continuidade. Então você deixa o stop na sombra da barra positiva. No pavio dele, né? Não no pavio dele, você deixa no pavio do anterior. Do anterior, né? Isso, daí seria aqui. Eu tinha deixado meu stop na barra. Na barra. Perigoso, tá? Não significa que não vai dar bom, mas às vezes o mercado ele volta, te tira e depois cai e não pega o stop técnico. O certo seria no pavio. Sempre que tiver uma barra ignorada, né? Porque aqui é um trap de continuidade, né? Eu entrei por causa disso. Um trap de continuidade ancorado na 9, o stop sempre fica acima da sombra do trap de continuidade. Né? Isso. Tá. Beleza? Uhum. Mas foi... Aí,
Essa entrada foi correta, né, que eu entrei, né? Deixou uma barrinha lá. Sim. Foi. Com Beleza. troca de polaridade aqui ainda, anterior. Uhum. Beleza? Beleza. Obrigado. Nada. Fala aí, Arthur. Você considerou, no caso, hoje, pra pegar o alvo, foi esse alvo mais micro, não foi? Não foi, chegou a ser alvo Esse macro, não. espelhamento aqui, ó, para baixo. Porque Essa recuperação em A. eu entrei até errado, eu entrei no pequeno de 11h20, tentando espelhar uma visão mais macro do dia anterior. Uhum. Aí acabou que eu entrei mesmo em cima do alvo, aí acabou dando stop. Cara, tem que tomar bastante cuidado, cara. Normalmente 100% já é uma região, assim, de atenção, né? Só se o mercado, assim, gerar uma estrutura muito boa para que ele continue. Porque, por exemplo, eu estava visando, na verdade, o terceiro alvo. Eu estava visando o terceiro alvo desse espelhamento aqui, porque já tinha pego o primeiro, o segundo, e eu estava mirando o terceiro, Só que o terceiro, né, eu falei, cara, eu vou acreditar, cara, porque eu já estou dentro do trade, cara. Então foda-se se o mercado for voltar, mas eu vou acreditar. Aí o pessoal, cara, mas olha, tem o fundo lá, não sei do que, né? Eu sabia que tinha esse fundo aqui, cara. Eu sabia que tinha essa trava, é óbvio, já estava marcado no gráfico. Só que, muitas vezes, quando tem alvo de Fibonacci próximo numa região de fundo isolado, o mercado, às vezes, ele faz isso aqui, cara. Ele vai lá, faz uma exaustão, pega o alvo de Fibo e volta. E aí, isso daqui, num tempo gráfico maior, se torna o quê? Uma sombra, né? Então, muitas vezes ele faz isso. Ele vai lá, faz a exaustão, pega em alvo de Fibo e volta, deixa a sombra. Cara, eu já estava na operação. Eu já estava bem vendido. Por que eu não vou acreditar, cara? Tudo bem, o mercado voltou e eu saí. Mas até aí tá tudo bem, cara. Não tem problema nenhum. Adriano, mas você poderia ter saído aqui na região do 850 se foi teimoso. Cara, eu simplesmente estava dentro do trade e eu acreditei. Né? O mercado começou a voltar, eu vi que ia dar ruim, daí saí. Mas até aí tá tudo certo. Foi gain, então tá tudo bem. Beleza? Fala aí, Elias. Adriano, sobre a sua questão. Aqui tá dando retorno aí, cara. Sobre a questão da troca de polaridade, você fala. Tá dando retorno, cara. Melhorou? Acho que sim. Sobre a... Ó, tá indo, cara. Vou mandar mensagem. Beleza. Ou coloca um fone, cara. Se puder colocar um fone, não sei se é possível aí. Ele está querendo saber da troca de polaridade, professor. Aqui? Ele está perguntando, eu entendi a pergunta. Tá, o que tem a troca de polaridade? Não, foi ele que perguntou, só eu tô te falando o que ele falou. Tá, eu não entendi, velho. Escreve aí pra mim, Elias, por favor, cara. O que é uma troca de polaridade? Cara, é uma região que era um suporte e depois que esse suporte foi rompido, né, que era suporte, defesa, comprador. Esse suporte foi rompido, volta para testar, vira resistência. E aí o mercado cai. Beleza? Então sempre que acontecer esse tipo de situação, troca de polaridade, é porque o mercado rompeu um possível suporte e agora ele vai virar uma resistência. Tá? Vou tentar achar uma situação aqui rapidinho para você. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Aqui a gente consegue perceber que o mercado caiu, segurou, subiu, certo? Segurou, subiu, certo? Então são suportes aqui e aqui. Agora ele rompeu esse suporte. E agora ele voltou para testar essa mesma região. Só que agora virou o quê? Resistência. E o mercado faz o quê? Cai. Então essa região aqui, depois que um suporte é rompido, normalmente essa região vira resistência. Então se o mercado volta aqui e faz uma figura de reversão ou faz um PC na troca de polaridade, é mais uma confluência ainda para você poder pegar a operação. Beleza? Respondido? Show. Deixa eu ver quem está na vez aí. Christopher, fala aí, cara.
Uma dúvida. Nesse segundo PC que teve na compra, ele não seria meio arriscado porque a VWAP já estava bem próximo? A gente já falou disso lá no começo da aula, cara. Tinha um nível de 50% aqui e um nível de 61% aqui. Então, se você entrasse aqui, onde que você poderia bater uma parcial? No 50% para eliminar teu risco. Porque a gente sabe que pelo fato de estar próximo da VWAP, próximo das 50 dos 5 minutos e próximo de uma região de troca de polaridade, normalmente, em um dia normal, o mercado travaria. Então, se você entra ali, seria interessante bater uma parcial. Mas como o mercado entrou o fluxo e rasgou tudo para cima, cara, aí você, óbvio, se você não bateu parcial, você surfou o movimento. Mas se você entrasse aqui, mesmo assim, batendo parcial no 50%, você já pagaria duas vezes o tamanho do teu risco. Entendi. Então daí já acaba fechando uma conta, né? Porque se você entra para perder X e para ganhar 2, porra, né? Já vale a pena, minimamente, né? Show de bola, cara. E manda aí, Jonatas, pra gente finalizar aí hoje. Ô, Adriano, só mais uma dúvida aí. Essa troca de polaridade que você fala, no caso, na hora que ela rompe ali, você já entra ou você espera ele testar ali? Ela Não, voltar e testar. É que assim, eu não sei se vai voltar a testar, né, cara? Porque, por exemplo, se eu tenho um fundo, o mercado rompe esse fundo e ativou um pivô de baixo ou ativou a venda, show de bola, eu vou trabalhar na venda. Mas se o mercado em algum momento afastou muito da média, começou a voltar e volta para essa região de trava anterior, para mim já é um puta ponto de atenção, cara. Por quê? Porque se aqui for nível de retração dessa queda, se for troca de polaridade, se ele fizer um PC, né, como fez aqui, imagina que, vamos pegar um Fibonacci aqui para ver, ó, desse fundo com esse topinho aqui, ó. Olha onde que o mercado travou. Qual o nível que ele travou? No 61. Então ele retraiu o último topo, né? Caiu, pivotou no 61, no fundo anterior, cravou aqui, virou para baixo da média, o que eu tenho que fazer? Tem que socar a venda, cara. Entendi. Não, é porque eu antigamente na leitura que eu fazia, eu não conseguia identificar essas trocas de polaridade, né? E aí eu acabava entrando no rompimento de fundo ou de máxima, né? E aí, cara, era fumo. Eu acho, uma vez eu até comentei com um amigo meu que opera também, que eu decidi fazer muito a tua mentoria justamente pelo teu operacional, porque eu tinha uma extrema dificuldade, cara, de conseguir operar rompimento pelo tanto de fumo que eu levei em 2020. Sim, cara. Mas agora já tá ficando um pouquinho mais claro, cara? Não, agora tá show já. É porque antes, assim, no ano passado, até abril desse ano, eu não usava nenhum indicador, né? Era só price action puro mesmo. Aí sim, eu entrava em rompimento, cara, e era só fumo. Foi por isso que eu descobri descobri não, né? Identifiquei um padrão, caí na besteira de fazer médio. Porque sim, na hora que eu entrava e ele voltava, eu começava a fazer média. Aí eu entrava errado, aí o trem não parava. Ou ele descia, ou ele subia. Sim. Mas show de bola. Bom, pessoal, acho que é isso então, tá? Agradeço a todos aí pela confiança no trabalho, pela presença aí. Obrigado, tá? 00:30 quase aí, um bando de maluco aí, vidrado aqui, perguntando, interessado. Então, como eu falei, cara, vai valer a pena aí, tenho certeza disso. E obrigado por mais um dia. Espero que tenha atendido a expectativa de vocês aí também, né, cara? Sim, até beleza, É aí, né, velho? Sim. Valeu, Adriano. Valeu, galera. Valeu, Adriano. Borboletar amanhã. Boa noite, bom descanso. Um abraço a todos. Valeu, galera. Boa noite. Valeu. Borboletar amanhã primeiro. Valeu, boa noite.